Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor entre e faça morada em seu coração, no seu lar e no coração de cada pessoa da sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. O Senhor quer fazer você experimentar uma paz que excede todo o entendimento. E não sou eu quem está dizendo isso, é a própria palavra de Deus que diz isso. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." Por isso, escreva aqui nos comentários: "Eu recebo a paz de Cristo." E deixe isso testemunhado para todos aqueles que vão ler os comentários. Deixe isso como uma declaração de fé no mundo espiritual também. Faça a sua parte e nos ajude a divulgar essa mensagem. Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, pois assim essa palavra vai ser espalhada e vai chegar em muitas pessoas que hoje precisam apenas de uma simples palavra para não desistirem. Se você quiser apoiar o projeto Minuto com Deus, seja membro do canal. Eu convido você a abrir o seu coração para a palavra que você vai ouvir hoje, pois Deus quer revelar algo profundo e tremendo para a sua vida. Coloque aqui também nos comentários o seu pedido de oração. No final desse vídeo eu vou orar pela sua vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, está escrito: "Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo." Muitas coisas são atreladas à paz, quando pensamos nela no sentido humano. Por exemplo, para algumas pessoas, paz significa ter todos os seus filhos bem alimentados, estudando e longe de tudo aquilo que o inimigo tem usado para destruir a vida dos jovens e das crianças. Para outros, paz significa ter um casamento feliz, saudável, abençoado e com respeito de ambas as partes. Para algumas pessoas, paz significa ter um emprego garantido, com um bom salário que supra todas as suas necessidades. E veja bem, tudo isso é genuinamente bom e faz um bem gigantesco para nós, pois nos deixa com uma sensação maior de estabilidade. Mas a paz, no sentido bíblico, no sentido espiritual, vai muito além de estabilidade. Vai muito além de todas essas coisas que foram mencionadas. A paz, para aqueles que estão na presença do Senhor, não significa a ausência de problemas, de enfermidades e de tribulações, mas significa ter força, coragem e muita fé para enfrentar todos os obstáculos que surgem em nosso caminho. A paz que Deus nos dá é algo fora do comum. É algo que não pode ser medido, algo que nem ao menos tem como ser explicado. Deus quer te dar uma nova mente. Deus quer colocar dentro de você uma certeza tão grande da presença dele na sua vida, que mesmo que você esteja enfrentando problemas, dificuldades, tribulações, você continuará de pé, firme, inabalável, porque sabe que o que está contigo é maior do que qualquer adversidade que possa surgir. Lembre-se da história de Paulo e Silas, que mesmo estando na prisão, cantavam louvores a Deus. Eles estavam em uma situação adversa, mas a paz de Deus estava tão presente no coração deles que eles não se deixaram abater. E o que aconteceu? Um terremoto sacudiu aquele lugar, as portas da prisão se abriram e eles foram libertos. A paz que eles tinham não era apenas uma sensação de bem-estar,
mas era a certeza da presença e da ação de Deus em suas vidas. Quando temos a paz de Deus, as circunstâncias ao nosso redor podem estar caóticas, mas dentro de nós há um refúgio, um lugar secreto onde encontramos força e consolo. É como se estivéssemos no olho do furacão, onde tudo ao redor está sendo devastado, mas ali, bem no centro, há calmaria e nós estamos em segurança. Eu quero te convidar a buscar essa paz. Não uma paz passageira que vem e vai com as circunstâncias, mas a paz que é fruto do Espírito Santo, que permanece, que sustenta e que nos faz caminhar, mesmo quando tudo parece estar contra nós. E sabe o que é mais maravilhoso? Jesus já nos deu essa paz. Ele disse assim: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Irmãos, essa paz já está disponível para nós. Basta que a recebamos e a cultivemos em nosso coração. Por isso, meu querido, minha querida, não se deixe levar pelas tempestades da vida. Não se deixe abalar pelas circunstâncias. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa paz, e nele encontramos refúgio e força para enfrentar qualquer adversidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a paz que excede todo o entendimento seja uma realidade constante em sua vida. E lembre-se sempre, a paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus em meio a eles. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, obrigado por essa palavra, obrigado pelo teu amor. Senhor, te agradecemos por mais uma vez nos revelar a tua palavra e por mais uma vez nos mostrar que existe uma maneira de vivermos em paz. Às vezes parece impossível para essa pessoa, para esse irmão e essa irmã que estão me ouvindo agora, imaginar como seria a vida deles se tivessem paz, pois são tantas dificuldades, tantas tribulações, tantas pessoas tentando derrubá-los, que fica muito difícil enxergar uma luz em meio a tanta escuridão. Brilha a tua luz na vida deles agora, Senhor. Mostra a eles uma saída, uma solução. Opera um milagre na vida dessa irmã e desse irmão e os traga de volta à vida. Nos perdoa, Pai, por cada um dos nossos pecados, que muitas vezes são mais do que conseguimos contar. Purifica o nosso coração e nos dê uma mentalidade mais parecida com a do teu Filho Jesus. Renova a nossa mente, Deus, e tira tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos deixa na obscuridade e tudo aquilo que nos tira a paz. Não existe nada mais precioso do que a tua presença. Não existe nenhum tesouro mais valioso do que a tua paz. Por isso, nesse momento eu te peço, estabeleça a tua paz na vida dessa pessoa que me ouve agora. Deus amado, Deus querido, eu entrego em tuas mãos cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. E em nome de Jesus, eu clamo a ti para que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa, dessa família, e atenda a esse pedido. Abençoa, Senhor, a vida deles. É claro, de acordo com a tua vontade e segundo os teus propósitos. O Senhor é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que eles pedem e imaginam. Por isso, opera o teu querer na vida deles. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu estou aqui no YouTube, refletindo na palavra do Senhor, buscando uma direção de Deus,
para transmitir até você. Por isso eu posto vídeos diariamente aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Eu convido você a se unir a essa grande comunidade de pessoas que tem se fortalecido, se edificado, que tem aprendido aqui todos os dias com a palavra do Senhor. Amém? Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações, porque assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Eu peço que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Todos os dias nós temos uma declaração profética aqui. E a declaração de hoje, que eu gostaria que você tomasse posse e escrevesse aqui nos comentários, é a seguinte: o Senhor é quem me capacita. O Senhor é quem me capacita. Amém? Essa palavra hoje, irmãos, é uma palavra especial para aqueles que estão enfrentando problemas, para aqueles que estão diante de muitos desafios, para pessoas que se sentem sufocadas, para pessoas que se sentem despreparadas para tudo aquilo que eles precisam fazer, precisam resolver. E eles olham para esse monte de situações e se sentem despreparados. Escreva aqui: o Senhor é quem me capacita. E eu vou ler um texto junto com você, um texto que eu particularmente aprendo muito todas as vezes em que o Espírito Santo me direciona a ler esse texto. Eu aprendo muito e Deus fala ao meu coração de uma forma diferente. O texto que eu quero ler está no livro de Números, no capítulo 13. Eu vou ler do verso 30 até o verso 33. Números, capítulo 13, do verso 30 ao 33. Está escrito: Calebe pediu uma parte e disse: vamos subir e conquistar a terra agora. Nós vamos conseguir. Irmãos, no meio de 12 pessoas que tinham ido espiar a terra, verificar a possibilidade de conquistar a terra, 10 pessoas voltaram com um relatório negativo, falando assim: olha, a terra é boa, mas tem muitos inimigos e nós não estamos preparados para enfrentar esses inimigos. Nós somos limitados, nós somos fracos. Mas 2 homens, 2 pessoas no meio dessas 12 disseram: nós vamos sim subir e conquistar a terra. Nós vamos conseguir. E continua a leitura no verso 31. Mas os outros disseram: não podemos atacar aquele povo. Eles são mais fortes que nós. E os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. Diziam: observamos a terra de uma extremidade à outra. É uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imaginem que vimos até os nefilins. Abre parêntese. Os gigantes de Enaque são descendentes dos nefilins. Fecha parêntese. Diante deles, nos sentimos como gafanhotos. Presta atenção nisso. Diante dos gigantes, diante dos inimigos, diante dos problemas, dos desafios, nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos despreparados. Nós nos sentimos como gafanhotos. Tem uma versão que diz assim: nós nos víamos como gafanhotos. Eles se viam, eles se enxergavam despreparados para enfrentar aquele desafio diante do qual eles estavam. Talvez eu esteja falando aqui para muitas pessoas que estão diante
de grandes desafios, diante de uma mudança, diante de uma oportunidade ou diante de uma crise, um problema, um obstáculo. E esse problema é tão ameaçador, tão intimidador, que essas pessoas se veem pequenas diante dele. Foi assim que Israel se sentiu quando chegou diante da terra prometida. E talvez hoje você mesmo se sinta assim. Pastor, tem tanta coisa acontecendo na minha vida, tem tanta coisa se acumulando na minha vida, na minha família, que eu me sinto impotente, eu me sinto despreparado, eu me sinto incapaz. Você talvez se veja como um gafanhoto, pequeno demais para esse grande desafio que está diante de vocês. Era assim que Israel estava se sentindo. E é engraçado que esse sentimento de inferioridade, ele parece que contagia. Porque as pessoas começaram a divulgar esse relato do tamanho dos inimigos entre o povo e todos começaram a se sentir inferiores. Sabe o que estava acontecendo aqui? Eles tiraram os olhos de Deus, eles tiraram os olhos do Deus que os havia guiado até aquele momento e começaram a colocar os olhos nas circunstâncias. Começaram a colocar os olhos nos problemas. Lembra quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas? E Pedro caminhou sobre as águas, enquanto os seus olhos estavam fixos em Jesus. Mas no momento em que ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para as tempestades, ele começou a afundar. Olha que lição tremenda, irmãos, nós aprendemos aqui nessa passagem de Números e nessa passagem dos Evangelhos, onde Pedro caminha sobre as águas. Deus talvez não vai eliminar todos os seus problemas. Deus não vai resolver imediatamente todas as suas pendências. Mas Deus quer que você se veja como você realmente é, como um vencedor, como filho, como filha de Deus. O Senhor é quem te capacita. Diante dos problemas, diante das adversidades, das crises, o Senhor é quem te fortalece, o Senhor é quem te capacita. Por isso que eu pedi para você escrever aí, no começo da mensagem, o Senhor é quem me capacita. Escreva aí se você ainda não escreveu. E a seguir, eu quero complementar essa leitura com Números capítulo 14, é o capítulo seguinte, Números capítulo 14, do verso 6 ao verso 9. Olha só o que está escrito. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, eles estavam entre os 12 espias, rasgaram suas roupas. Esse rasgar as roupas aqui é no sentido de arrependimento, no sentido de constrangimento. Eles rasgaram as suas vestes e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali. Olha o que eles disseram. A terra que atravessamos e observamos é muito boa. Boa mesmo. Se o Eterno se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Uma terra em que manam leite e mel, como eles dizem, e Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra o Eterno e não tenham medo daquele povo. Olha o que Josué e Calebe estavam dizendo. Não tenham medo dos seus inimigos. E eu reafirmo essa declaração para você que está me ouvindo aí. Não tenha medo dos seus problemas. Não tenha medo de tudo isso que está acontecendo na sua vida. E eles continuam dizendo, eles, os inimigos, serão café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma.
e o Eterno está do nosso lado. Não tenham medo deles. Presta atenção no que eu vou te dizer. Você está diante de um desafio, você está passando por uma crise, você está atravessando um deserto, você talvez esteja enfrentando o pior momento da sua vida. Não tenha medo. O Senhor continua ao seu lado. Foi Deus quem conduziu você até aqui e Ele continuará conduzindo a sua vida. Amém? Deus não soltou as suas mãos. Ele continua segurando nas suas mãos, Ele continua te sustentando, Ele continua te dando vitória. Não se veja como fraco, como pequeno demais, como impotente diante dos seus desafios. Salomão escreveu uma coisa muito interessante. Em Provérbios 23, no versículo 7, ele escreveu assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Tem uma outra versão que diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Nós precisamos nos enxergar como verdadeiramente somos. O que o inimigo quer é que nós nos vejamos assim mesmo, como fracos, como derrotados, como incapazes. Mas Deus hoje, através dessa palavra, está abrindo os nossos olhos para que nós nos vejamos como realmente somos, como nação escolhida, povo eleito, sacerdócio santo, povo separado por Deus. Amém? Eu e você fomos escolhidos e separados por Deus. E por mais que os inimigos, que os problemas tentem nos confrontar, nos intimidar, nós continuamos com os nossos olhos fixos no Senhor, sabendo que é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos garante a vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento e eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, que palavra tremenda, Senhor, que palavra maravilhosa. Como nós precisávamos ouvir essa palavra. Como nós precisamos todos os dias nos alimentar com a Tua palavra. Como somos gratos a Ti por essa comunhão que o Senhor nos permite ter com o Teu Santo Espírito. Nós declaramos que o Senhor é quem nos capacita. O Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem nos dá força, vigor, sabedoria, discernimento, recursos para que nós continuemos avançando, prosseguindo, conquistando tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós iremos avançar e conquistar a terra. Nós vamos conseguir, porque o Senhor está conosco. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dessa irmã e desse irmão que estão assistindo a esse vídeo ou ouvindo essa mensagem, que o Senhor faça-os enxergar da maneira como eles verdadeiramente são, como vencedores, como filhos e filhas, como herdeiros de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Eu peço ainda, meu Pai, que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo feito aqui nos comentários, de todas essas pessoas que depositam aqui a sua fé e a sua esperança de que dias melhores estão por vir. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os capacite, que o Senhor, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, conceda vitória aos teus filhos. Que o Senhor possa abrir as portas para aqueles que estão precisando de um trabalho. Que o Senhor possa dar sustento a essa família que passa por um tempo de escassez. Que o Senhor sara as enfermidades dessa pessoa, ó Deus, que está aí lutando contra essa enfermidade,
essas pessoas que estão no leito dos hospitais. Que o Senhor restaure os relacionamentos que foram quebrados, que estão abalados por qualquer motivo. Que possa haver perdão, amor, restauração e reconciliação na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu quero te agradecer pela nossa saúde, pela nossa visão, pelo nosso alimento, pela nossa casa, por todas as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas por nós e que nós, às vezes, não valorizamos como deveríamos. Que nós possamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, dos problemas, dos gigantes, dos desafios e fixar os nossos olhos em Ti, porque assim conseguiremos prosseguir, porque somente assim seremos mais que vencedores. Declaramos mais uma vez, declaramos com os nossos lábios e escrevemos aqui nos comentários: o Senhor é quem nos capacita. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Saiba que não foi por acaso que você chegou até essa mensagem. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Porque Deus não desistiu de você. Deus tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Quando você acha que é o fim, Deus está dizendo: é só o começo do que eu vou fazer em você e através de você. Não existe inimigo poderoso demais que Deus não possa te ajudar a derrotar. Amém? Ele está contigo. Ele te segura pela mão direita. Ele te levanta, Ele te ergue e diz: prossiga. Eu estou com você. Não saia sem dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e considere a possibilidade de se tornar membro desse canal. Os membros do canal é que ajudam a fazer com que nós consigamos continuar produzindo conteúdo todos os dias aqui nas redes sociais. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui para o nosso próximo Minuto com Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você vai atravessar esse deserto e vai sair dessa situação muito mais forte do que você entrou. Amém? Ouça a promessa de Deus para a sua vida hoje. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Muitas pessoas têm enfrentado um momento de deserto na sua vida. Um momento em que nada mais parece adiantar. Um tempo onde parece que o clamor se tornou apenas um choro de desespero, porque essas pessoas nem têm mais forças para orar. Mas entenda, Deus não está distante de você nesse momento. Por mais que as sombras que te cercam sejam densas e pesadas, nenhuma delas é maior do que o seu Deus. E nenhuma delas pode te distanciar da presença do Pai. Infelizmente, algumas coisas estão além da nossa compreensão. E talvez existam coisas que nós só vamos compreender por inteiro na glória. Mas enquanto estamos aqui, o Espírito Santo nos faz compreender aquilo que precisamos para vivermos uma vida plena e cheia de alegria. Deus nos ama, Deus pensa em nós, e os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz, pensamentos de vitória, pensamentos de amor e de justiça. Muitas vezes, quando estamos
atravessando o deserto, podemos nos sentir sozinhos e desamparados, mas é nesse momento em que precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. Precisamos tentar enxergar a situação com os olhos da fé. E só assim vamos perceber o agir de Deus em nossa vida, mesmo quando estamos atravessando o deserto. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de ouvir a voz do Teu Espírito e de termos o nosso coração aquecido pelas Tuas promessas. Nós cremos que os pensamentos do Senhor, os planos do Senhor para nós, são planos de paz, de bênção. E nós queremos tomar posse da Tua palavra. Nós cremos que iremos vencer esse deserto. Cremos que iremos passar por esse tempo tão difícil que temos passado e que iremos experimentar um tempo favorável na Tua presença. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Essas ações são muito importantes e elas nos ajudam a alcançar mais pessoas e abençoar mais vidas com a palavra de Deus. Tem pessoas que já são inscritas no canal, mas que não estão recebendo as notificações. Eu queria pedir que você conferisse aí no seu celular se o sininho dessas notificações está ativado, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos vídeos novos. E aqui no nosso canal tem Minuto com Deus 2 vezes por dia, às 5 da manhã e às 18 horas. E se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. Olha só, talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua vida, momento esse que pode ser comparado a um deserto. E o deserto é esse lugar onde nós muitas vezes não vemos possibilidades. O deserto é um lugar de escassez, é um lugar árido. Mas eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo nesse momento, aí onde você está, e declare pela fé: eu vou vencer o deserto. Diga isso para você mesmo, diga isso para Deus: eu vou vencer o deserto. E escreva aqui nos comentários essa declaração. Você precisa se lembrar dos pensamentos do Pai a seu respeito. Jeremias disse que são pensamentos de paz. Sabe, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Deus tem ouvido o seu clamor, Deus tem visto as suas lágrimas, Ele tem sentido essa dor junto de você. Permita que o Senhor segure a sua mão enquanto você atravessa esse deserto. Não como uma maneira de solucionar todos os seus problemas, mas para te guiar em meio aos desafios, para te conduzir no meio do deserto. E enquanto você caminha por esse deserto, enquanto você passa por esse tempo tão complicado, lembre-se de que cada passo seu é acompanhado pela presença constante do Espírito Santo. Naqueles momentos em que a solidão do deserto parecer esmagadora, quando a areia sob seus pés parecer se mover e o horizonte distante parecer inalcançável, saiba que são esses os momentos em que o Pai Celestial está te carregando nos braços. Os seus desafios não são sinais de abandono, mas sim oportunidades para que você experimente a força e o amor de Deus de uma maneira sobrenatural, de forma que você nunca imaginou. Portanto, não desista, não perca a sua fé. Assim como o sol nasce a cada manhã,
trazendo luz e calor para o deserto frio e escuro, a graça de Deus vai surgir na sua vida, trazendo renovo e esperança. O deserto pode ser, sim, um lugar de provação, mas ele também é um terreno fértil para o crescimento e para a manifestação do poder divino. Portanto, enquanto você atravessa o seu deserto, faça isso com a cabeça erguida e com o coração cheio de fé, pois o Deus que promete é fiel para cumprir. Ele está contigo, transformando cada dificuldade em uma bênção, cada luta em uma lição de fé. Acredite, confie e continue caminhando, pois o deserto não é o seu destino final. É apenas uma parte da jornada que te leva a um futuro de paz e vitória que Deus já preparou para você. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 8, do verso 2 ao verso 4, o seguinte: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. E no verso 5 diz: saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Sabe, irmãos, se Deus permitiu que nós passemos pelo deserto, certamente Ele quer nos ensinar algumas coisas, algumas lições que nós não aprenderíamos em circunstâncias favoráveis. Portanto, tenha fé, tenha paciência, tenha esperança. O seu deserto não é para sempre. Deus vai tirar você daí, no tempo certo, da maneira dele. E enquanto você está passando por essa situação, Ele está contigo. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento, eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu nos comentários, escreva aqui o seu pedido de oração e escreva essa declaração de fé. Eu vou vencer o deserto. Amém? E como eu tenho feito nos últimos dias, eu quero destacar alguns pedidos de oração que foram enviados aqui pelos membros do canal. Todos os pedidos de oração que são postados aqui nos comentários são lidos e são considerados e apresentados a Deus nas nossas orações. Mas o destaque que eu tenho feito para os pedidos feitos pelos membros do canal é uma forma de retribuir o nosso carinho, a nossa gratidão por essas pessoas que bondosamente têm apoiado o nosso ministério. Custa apenas R$ 7,99 se tornar membro do canal. Você terá acesso a um conteúdo exclusivo e estará nos ajudando a expandir cada vez mais esse projeto evangelístico. O irmão Jonas Girão escreveu aqui um pedido de oração da seguinte maneira: meu pedido de oração é por minha esposa e por toda a minha família e também minha vida financeira. Vamos orar por você e sua família, viu, irmão Jonas? Em nome de Jesus. A irmã Leia Buas, nos escreveu o seguinte: a paz, meus amados, eu creio no agir de Deus que ganharemos uma causa na justiça. Compramos uma casa em um leilão e não recebemos, mas creio no meu Senhor que tudo dará certo. O nosso Deus é um Deus de justiça, irmã Leia, e eu creio também que o Senhor fará justiça e fará com que vocês
sejam vitoriosos nessa causa, em nome de Jesus. A irmã Lúcia de Góes colocou assim: Senhor, aumenta a minha fé e de meus filhos, Bárbara, Abdala e Ionara, em suas necessidades espirituais, físicas e mentais, e tem misericórdia de minha casa. Você e sua família estão nas nossas orações, irmã Lúcia. E o último comentário é de uma irmã chamada Miriam. Ela escreveu o seguinte: peço oração para minha filha, que está no começo da gestação e passando por dores fortes. Irmã Miriam, você não colocou o nome da sua filha aqui, mas Deus sabe o nome dela, Deus sabe até o nome desse bebê que está sendo gerado aí no ventre dela. Nós vamos orar e colocar a vida dessas duas nas mãos do Senhor. Amém? E cremos que Ele tem poder para que esse bebê venha com saúde e seja motivo de alegria para toda a sua família. Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado por estar conosco, mesmo em meio a esse deserto. A Tua palavra diz que o Senhor nos abençoa em tudo o que fazemos. Nós cremos que, assim como o Senhor cuidou de Israel durante toda a sua jornada pelo deserto, durante mais de 40 anos, o Senhor também está conosco e estará conosco, enquanto nós estivermos passando por algum tipo de prova, de dificuldade ou de necessidade. Cremos no Teu poder, cremos no Teu agir. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Todas essas pessoas acreditam em Ti, Pai. Pessoas que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é no nome do Teu Filho que nós temos a ousadia de nos achegarmos a Ti e de apresentarmos as nossas orações. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia, que o Senhor tire do nosso corpo toda a enfermidade física, emocional, espiritual, que o Senhor possa abrir as portas de emprego para todos aqueles que estão desempregados e desamparados nesse momento. Não deixe faltar o alimento nessa casa, Pai. Não permita que essa luz, essa água sejam cortados, que essa família possa viver com dignidade. Eu quero colocar diante do Senhor a família do irmão Jonas e também todas as famílias aqui representadas nesses comentários. Eu apresento diante do Senhor também a vida da irmã Leia e a causa na justiça que ela tem pelejado. Dê à tua filha a vitória, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco a família da irmã Lúcia de Góes, que colocou aqui o nome das suas filhas, que o Senhor possa suprir todas as necessidades dessa família, para a honra e para a glória do teu nome. E a vida da filha e da neta da irmã Miriam, que ela possa ter saúde, ter equilíbrio, que ela possa ter acesso a todos os recursos da ciência e da medicina, para que esse bebê seja gerado conforme a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você sabia que Deus, sendo onisciente e onipresente, sabe tudo o que nós fazemos, dizemos e pensamos? E como você reage a essa afirmação? O fato de saber disso, para você, é confortante ou é assustador? Você sente segurança em saber que Deus entende a sua vida, os seus desafios e as suas motivações?
Ou você fica assustado em pensar que o Criador, o onipotente, juiz de todos, sabe tudo o que se passa pela sua cabeça? Davi falou desse conhecimento total de Deus em Salmos 139. Nós não sabemos ao certo quando Davi escreveu esse hino, mas tudo mostra que ele seria usado na adoração em Israel. A mensagem de Salmo 139 é uma mensagem de confiança total no Senhor e de um desejo profundo de manter uma comunhão com Ele. Mas Davi entendeu bem o outro lado dessa moeda. O mesmo Deus que protege os fiéis é também o Deus que traz julgamento sobre os rebeldes. Hoje eu quero falar sobre Salmos 139. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Eu convido você para mais um Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E caso você queira apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal, assim você estará nos ajudando diretamente. Amém? Escreva aqui nos comentários a seguinte expressão: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. E depois coloque o seu pedido de oração. Eu quero ler com você, inicialmente, Salmos 139, do verso 1 ao verso 5. Eu estou lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Irmãos, quando nós lemos esse salmo, nós podemos observar um progresso da onisciência, ou seja, Deus sabe tudo, a onipresença, Deus está em todos os lugares, a onipotência, Deus tem poder sobre todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. E nós observamos tudo isso, esses atributos, como pilares que sustentam a confiança do autor na perfeita justiça do santo Deus a quem ele adora. Davi começa com foco nesse conhecimento total que Deus tem de todas as criaturas. O Senhor observa cada movimento, Ele enxerga cada pensamento, Ele ouve as palavras antes mesmo que elas cheguem à nossa boca. Antes de nós falarmos, Deus já nos ouve. E Davi comenta sobre essa onisciência divina. No versículo 6 ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, eu não o posso atingir. Nós temos uma lógica que nós conhecemos das coisas, não é? A ciência se baseia na lógica, naquilo que pode ser observado, naquilo que pode ser empiricamente observado. Só que a lógica de Deus transcende a lógica humana, esse conhecimento. Um Deus que está em todos os lugares, que tem poder sobre tudo, que sabe de tudo. Isso é maravilhoso demais para mim. É o que Davi
escreveu. E é maravilhoso demais para mim também. E eu tenho certeza de que é para você. Essa ênfase na onisciência, naturalmente, ela leva o autor a refletir sobre outra característica de Deus, que é a onipresença. Ou seja, não há onde nos escondermos de Deus. Davi, ele diz, do verso 7 ao verso 10 assim: para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, o Senhor estará lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, tu também lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Enquanto Davi achou conforto no fato da presença de Deus, essa mesma doutrina bíblica, ela provoca medo naqueles que são desobedientes a Deus. O fato de saber que Deus nos enxerga em todo o tempo, para muitas pessoas, pode trazer medo. Porque muitas pessoas levam uma vida de desobediência ao Senhor. E 1000 anos depois de Davi ter escrito esse texto, o autor de Hebreus escreveu no capítulo 4, no versículo 13, o seguinte: e não há outra criatura, ou melhor, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 36 e 37, Jesus Cristo disse o seguinte: digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Deus ouve as nossas palavras. Deus ouve tudo aquilo que nós dizemos, ou melhor, tudo aquilo que nós pensamos. E aí, diante desses ensinamentos bíblicos, quem acha conforto na onipresença de Deus? Somente aqueles que podem ter a sua consciência tranquila. Amém? Se você tem a sua consciência tranquila, o fato de saber que Deus é onipresente, onisciente, onipotente, vai trazer conforto ao seu coração. Porque nós temos a certeza de que Deus está conosco. E isso é motivo de alegria. Isso é motivo de contentamento. Deus sabe tudo sobre o ser humano, porque foi Ele quem nos fez. Nos versos 13 e 14, o salmista escreveu: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Portanto, irmãos, se Deus tem conhecimento detalhado de cada célula do nosso corpo, desde antes do nosso nascimento, obviamente Ele sabe de cada pensamento que passa na nossa mente. Amém? Só que nós não podemos inverter esse conceito. Deus sabe sim de todos os nossos pensamentos, mas os pensamentos dele são inatingíveis para nós. Davi, ele diz nos versos 17 e 18: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos,
e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. O propósito de Davi aqui nesse salmo não é apenas elaborar pontos teológicos. Os últimos versos de Salmo 139 falam da justiça de Deus de uma forma prática. Deus não apenas vê todos os homens, mas ele os julga conforme os seus atos. E ainda mais, o homem que respeita o Senhor compartilha as mesmas atitudes, aborrecendo os inimigos de Deus e pedindo que Deus o corrija e o guie pelo caminho eterno. Nós vamos orar daqui a pouco. Eu peço que você escreva aqui o seu pedido de oração e escreva essa frase que eu disse: sonda-me, Senhor. E que as palavras de Davi possam ser as nossas palavras. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Nós temos que pedir isso a Deus. Nós temos que ter a coragem de pedir isso para Deus. Senhor, confere aqui o meu interior. Confere a minha mente. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero orar por você nesse momento. Antes de orar, eu gostaria de mencionar 2 pedidos de oração aqui de membros do nosso canal. Todos os pedidos de oração mencionados aqui nos comentários são preciosos para nós, irmãos. São vistos por Deus, vistos por nós, são mencionados aqui nas nossas orações. Mas quando eu destaco o pedido de oração dos membros do canal, é uma forma de honrar essas pessoas que têm contribuído com o nosso ministério, que acreditam e que nos apoiam. Então, é uma maneira de expressar a nossa gratidão a essas pessoas. A irmã Andréia Brito, que é membro do canal, ela escreveu aqui um pedido de oração que eu gostaria de mencionar. Ela colocou assim, olha: gratidão, Senhor, por acordar. Eu vou vencer no deserto. Aleluia. Peço oração pela minha saúde, minha vida espiritual, emocional e financeira. Peço oração pelos meus filhos, pelo meu cônjuge, meus netos, minha família. Dai-me força, sabedoria, discernimento, paciência e tolerância para lidar com tudo o que está acontecendo em minha vida. Eu peço, tome a frente do processo que estou dando entrada e que eu consiga pagar as pendências do meu apartamento e consiga vender e comprar um lar para mim e meus filhos e sair do aluguel. Eu clamo a Ti, Senhor, afasta o inimigo e a inveja de nossas vidas. Irmã Andréia, eu concordo com a sua oração. Eu dou o meu amém aqui pela sua oração. A palavra diz que se 2 concordarem aqui na terra a respeito de algo, a respeito de uma oração que for feita em nome de Jesus, que estiver de acordo com a vontade de Deus, essa oração será atendida. Portanto, eu creio que no tempo certo, Deus irá contemplar, Deus irá atender a sua oração. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero Te louvar pela Tua palavra, pelo ensinamento, por todo o conhecimento que tem sido transmitido a nós todos os dias aqui, através da contemplação da Tua palavra, do estudo da Tua palavra. Eu quero colocar primeiramente a vida da irmã Andréia Brito, agradecer ao Senhor pela vida dela, pela disposição em ajudar esse projeto evangelístico e todas as pessoas que contribuem de forma direta ou indireta para que esse ministério continue existindo e proclamando a Tua palavra.
que todos esses pedidos que ela fez aqui sejam atendidos segundo a tua vontade e no tempo do Senhor. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Eu quero agradecer também, Senhor, por todas as pessoas que ouviram e que foram alcançadas por essa mensagem. E eu peço que o Senhor as visite nesse momento. O Senhor nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos, e de longe tu percebes, tu ouves os nossos pensamentos. Que essa onisciência, onipotência e onipresença não sejam para nós motivo de medo, de receio, de terror, mas que sirvam para nós como conforto, como motivo de esperança e de confiança. Saber que o Senhor está por perto deve nos trazer paz, alegria, segurança. Que o Senhor visite essa família, desse irmão e dessa irmã que colocaram seus pedidos de oração aqui nos comentários. Que o Senhor possa suprir todas as necessidades dos teus filhos. Que o Senhor possa atender a eles segundo a tua vontade. Ó Deus, abre as portas para aqueles que estão desempregados. Sara as enfermidades daqueles que estão enfrentando essas enfermidades. Transforma esse relacionamento que tem passado por esse tempo de crise. Restaura a vida financeira, Senhor, de cada pessoa que está me ouvindo aqui. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Compartilhe essa mensagem com seus contatos, com seus grupos. Ela pode transformar a vida de alguém. Eu espero você aqui às 5 da manhã e às 18 horas para mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Para mim é sempre um privilégio poder estar aqui diante dessa câmera, gravando ou transmitindo ao vivo essa mensagem, essa reflexão bíblica que tem alcançado e abençoado tantas pessoas. Eu peço a sua atenção apenas por alguns minutos para que nós possamos ler a palavra, refletir naquilo que o Espírito Santo está nos dizendo e clamar ao nosso Deus no final de tudo. Amém? Eu sou grato a você que tem ajudado a fazer com que essa palavra alcance milhares de pessoas. Irmãos, existem muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas que recebem e compartilham o Minuto com Deus. E eu louvo a Deus pela vida de todas essas pessoas. Se você é um administrador de grupo, se você tem aí as suas listas de transmissão, se você repassa para os seus contatos, receba a minha gratidão hoje. Amém? Que o Senhor possa retribuir poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. E se você quiser nos ajudar a fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas, essa mensagem que tem abençoado tanta gente, tem algumas coisas que são muito simples e que você pode nos ajudar. Dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muitas pessoas passam aqui pelo canal, mas aproximadamente 30 a 40% dessas pessoas que passam aqui no nosso canal não são inscritas no canal. Então se inscreva. Clique aqui em inscrever-se e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Amém? E se além dessas ações você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal.
E na descrição do vídeo tem várias outras maneiras de você nos ajudar. Hoje eu quero orar diante de uma palavra poderosa. Eu quero orar sobre a palavra que está em Salmos 125. Salmos 125. E eu quero pedir que você tome posse dessa palavra e que você escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim: minha confiança está em Deus. Minha confiança está em Deus. Escreva isso como uma oração, como uma declaração de fé, para que no mundo espiritual isso aí fique registrado, fique gravado, para que anjos e demônios entendam que você está depositando a sua confiança no Senhor. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Salmos 125, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Está escrito assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Presta atenção. Quem confia em Deus é como o monte Sião, que não se abala. Pode vir ventos, tempestades, furacões, o monte Sião não se abala, mas permanece para sempre. Se você confia em Deus, por isso que eu pedi para você escrever: minha confiança está em Deus. Se você deposita a sua confiança no Senhor, você pode até ser atingido pelos ventos, pelas tempestades, pelas ondas, pelas dificuldades, pelas tristezas dessa vida. Porque a nossa vida é assim, a nossa vida é marcada por altos e baixos. Tem situações que te enchem de alegria, de motivação, de regozijo, mas tem situações que te colocam para baixo, que te deixam abatido, que te deixam em dúvida, que te deixam angustiado. Você pode até balançar, mas você não cairá. O monte Sião não se abala, ele permanece para sempre. Versículo 2 diz assim: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. E aí o salmista diz assim: Senhor, trata com bondade aos que fazem o bem, aos que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor dará o castigo dos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. Você confia em Deus? Você escreveu aqui nos comentários: minha confiança está em Deus, minha confiança está no Senhor. Então você não será abalado. Você poderá até ser alvo de algum tipo de retaliação, de ataque, mas você não será abalado. Você permanecerá para sempre. Esse salmo aqui é uma promessa de Deus que dá esperança a todos nós que confiamos nele. Amém? Tem um comentário que eu gostaria de destacar, que está na Bíblia de Estudo, A Mensagem, que diz assim, olha: alguns imaginam que viver a vida cristã é como trilhar um caminho tortuoso e ser insultado pelo diabo. Com alguma habilidade e um pouco de sorte, conseguiremos chegar ao céu,
Algumas pessoas pensam que é assim. Mas isso equivale a uma aposta incerta, que depende muito de cometer o menor número de erros possível. O Salmo 125 diz que a vida cristã não é isso. Ser cristão não é oscilar em um trilho na base da tentativa e do erro. Ser cristão é assentar-se na cidade de Jerusalém, fortificada e segura. Primeiro, nós somos estabelecidos por Deus. Depois, somos defendidos, somos guardados, somos protegidos por Ele. Primeiro, nós somos instalados. Depois, somos preservados. Somos comparados a um monte, é o que a palavra está dizendo. Protegido por uma cadeia de montanhas. A última frase do Salmo 125 é como uma bandeira por toda a cidade, com os dizeres: que haja paz sobre Israel. Uma tradução coloquial seria: relaxe, relaxe. Pastor, mas a minha vida está um caos, eu estou passando por tantas dificuldades, tantas turbulências. O que a palavra está dizendo para você, o que o Espírito Santo está pedindo para ministrar ao seu coração é: relaxe, descanse, fique tranquilo. Mas por que eu deveria agir assim? Porque eu e você somos o povo de Deus. Amém? E a nossa confiança está no Senhor. Se Deus está a nosso favor, quem será contra nós? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, daqui a pouco nós vamos orar. Daqui a pouco eu vou colocar diante de Deus todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários. Mas escreva essa frase que eu falei. Minha confiança está em Deus. Minha confiança está em Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo falou isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso lado, o que nós devemos temer? Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento estão passando por dias difíceis, por algum problema aí no trabalho, às vezes a falta de trabalho, por algum problema na sua família. Não tem coisas que nos abalam, nos atingem mais do que problemas familiares, problemas com nosso cônjuge, problema com nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, sobrinhos. Tudo isso nos deixa muitas vezes sem ação. Mas eu estou liberando sobre a sua vida uma palavra aqui hoje. Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deposite a sua confiança no Senhor. Entregue hoje os seus problemas a Ele. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e descanse. Descanse. Tenha confiança. O salmista Davi diz que ele deitava e dormia, mesmo sabendo que ele tinha batalhas a serem enfrentadas, inimigos o cercando, problemas a serem resolvidos. Davi conseguia se deitar e dormir, porque a confiança dele não estava na força do seu braço, não estava nas armas que ele empunhava enquanto estava à frente das batalhas. A confiança dele estava depositada em Deus. E isso serve como uma lição tremenda para mim e para você. Daqui a pouco eu vou orar por todos os pedidos que estão sendo colocados aqui nos comentários. Mas eu quero pedir que você escreva: minha confiança está no Senhor. Expresse isso com a sua escrita, com os seus lábios, com a sua voz. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Essa é uma palavra que
Deus colocou no meu coração para ministrar ao seu coração. E eu quero deixar ela registrada aqui nesse vídeo. Amém? Não deixe de dar o like no vídeo. Como eu gostaria que muitas pessoas fossem alcançadas por essa mensagem. Por isso eu preciso do seu like. Se inscreva no canal, mande essa mensagem, copia o link da mensagem, irmão. O link não ocupa espaço no celular das pessoas. Copia o link e cola lá na sua lista de transmissão, no grupo da igreja, no grupo da família. E muitas pessoas ouvirão essa mensagem e serão abençoadas. Olha o que está dizendo a palavra de Deus aqui. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem nos justifica. Quem pode nos acusar de alguma coisa? Quem é Satanás para ficar soprando essas coisas aí, esses pensamentos ruins aí na sua mente, no seu ouvido? É o próprio Deus quem nos justifica. A nossa vitória não depende da nossa habilidade, da nossa força, da nossa postura. A nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Continuando, o apóstolo Paulo diz no verso 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Por amor de Deus, todos os dias nós somos capacitados para enfrentar os nossos problemas, para enfrentar os nossos desafios. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Aleluia! Por meio daquele que nos amou. Eu e você, quando depositamos a nossa confiança no Senhor, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos mais que vencedores. Você pode escrever isso aqui nos comentários se você quiser. Eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Receba no seu coração essa palavra. É Deus quem te guarda, é Deus quem te protege. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em Cristo, eu e você somos mais que vencedores. Amém? Vamos orar nesse momento? Se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração e vamos clamar a esse Deus maravilhoso, que sempre tem uma palavra de renovo, de esperança e de graça sobre a nossa vida. Senhor, meu Deus e Pai, queremos te agradecer por essa palavra tão maravilhosa que aquece o nosso coração. Que mesmo em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias contrárias, nos revigora, renova a nossa força, fortalece a nossa fé. Nós cremos, Pai,
que nos momentos de dificuldade e de perigo, o Senhor está conosco, lutando por nós. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar o teu agir e perceber o teu mover. Não conseguimos ver as tuas mãos sobre a nossa vida, mas pela fé nós temos a convicção, a certeza de que o Senhor está ao nosso lado e que, ao final de tudo, o Senhor fará justiça por nós. O Senhor nos salvará e nos libertará. Nós confiamos em Ti, que nós possamos levar uma vida que reflita a glória do Senhor, uma vida de obediência, uma vida de santidade, que nada venha nos separar do Teu amor. Sabemos que Tu és um Deus bom e um Deus justo. Nada passa despercebido aos Teus olhos. Por isso, eu peço que o Senhor contemple nesse momento a vida dessa irmã e desse irmão que estão ouvindo essa mensagem agora, que foram alcançados por essa palavra. Muitas pessoas chegaram aqui até esse vídeo e eu sei que não foi por acaso que elas chegaram, mas foi porque o Teu Espírito Santo as direcionou para que elas ouvissem aquilo que precisam ouvir. Eu coloco diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram mencionados aqui, todas as petições que foram feitas aqui. Que o Senhor ouça o clamor dessa mãe, desse pai. Que o Senhor atente para as necessidades dessa família. Que o Senhor sare aqueles que estão lutando contra as enfermidades. Que o Senhor dê vitória àqueles que passam por crises em seus relacionamentos. Ó Deus, nós cremos que o Senhor pode operar um milagre, que o Senhor pode fazer com que a bênção nos alcance nesse dia e nessa hora. Mas cremos também, reconhecemos que a vontade do Senhor é soberana, ela é absoluta. Então, ó meu Deus, se não for da Tua vontade, que essa cura, esse milagre, essa bênção aconteça de forma instantânea como nós gostaríamos, que o Senhor dê força para esse irmão e para essa irmã, para que eles possam continuar prosseguindo, avançando, lutando as suas lutas, batalhando as suas batalhas e sendo vitoriosos a cada dia. Que o Teu amor seja um refrigério para nós, nesse tempo de angústia, de perda, de dificuldade. Que o Teu amor nos fortaleça, nos conforte e nos guie por onde nós tivermos que passar. É por isso que eu oro e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido, minha querida. Deus não se esqueceu de você. O Senhor é contigo. O Senhor tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Amém? Não saia sem deixar aqui o seu pedido de oração, deixar o seu like e mande essa mensagem para aqueles que você ama. Se a palavra de Deus tem transformado a sua vida, ela também pode transformar a vida de outras pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui no nosso próximo Minuto com Deus.